o estabelecimento dessa chamada nova ordem multipolar. E os Estados Unidos, a tendência é que ele realmente encontre uma saída honrosa, o Donald Trump vai encontrar uma saída honrosa, não vai declarar essa derrota, mas o mundo já sabe que os Estados Unidos foi derrotado, né? Então, eu acho que o movimento que os Estados Unidos está fazendo vai obrigar que as nações se tornem mais protecionistas, isso vai afundar de vez essa globalização que existia, né? Então, a China que ainda é o motor do crescimento mundial, né? Apesar do próprio sistema imperialista estadunidense estar tentando minar essa ascensão da China. Eu acho que deveria fazer o inverso, talvez nessa nova ordem multipolar que está surgindo, das nações se entenderem para o bem do mundo todo, né? Porque a depender do Donald Trump dos Estados Unidos, ele vai jogar a economia mundial numa depressão. Você acha que a curva que está em curso é uma curva gradual da economia mundial ir afundando, ou vai ter um momento em que isso vai adquirir velocidade? A gente já comentou que esse gatilho que pode iniciar essa grande depressão e essa velocidade na queda, né, do ritmo da produção industrial, da produção econômica, da economia real no mundo, é a própria bolha de inteligência artificial, né, que vai exigir uma grande correção no mercado de capitais, que é turbinado pelo que a gente conhece de dinheiro virtual, né? Eventualmente um dinheiro que não existe, né? Com a guerra no Oriente Médio, o que mudou na economia mundial? Na realidade, esse conflito no Irã, na realidade, eu acho que é a pá de cal nessa ordem unipolar, né? Os grandes analistas, isentos, obviamente, e preparados, eles já veem o estabelecimento dessa chamada nova ordem multipolar. E os Estados Unidos, a tendência é que ele realmente encontre uma saída honrosa, o Donald Trump vai encontrar uma saída honrosa, não vai declarar essa derrota, mas o mundo já sabe que os Estados Unidos foi derrotado, né? Assim como está sendo derrotado no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? Que por trás da Ucrânia está todo o mundo ocidental, né? Principalmente a Europa e os Estados Unidos. Nessa investida que Estados Unidos e Israel, né, fizeram, já que Israel é considerado o maior porta-aviões dos Estados Unidos, né? Uhum. Inclusive inafundável justamente porque é um país, né? Mas essa investida que os Estados Unidos e Israel fez contra o conflito do Irã se demonstrou um fracasso, né? Eles achavam que ia resolver isso no máximo em 48 horas e isso está se estendendo até agora. Então, tudo que os Estados Unidos está fazendo é para encontrar uma saída honrosa. E isso vai estabelecer essa ordem multipolar, né? Essa ordem em que as nações vão ter que conviver com várias potências, né? Determinando os rumos do nosso planeta. E os Estados Unidos, eu acho que tem um lado ruim para nós aqui, né? Porque esse passo atrás que os Estados Unidos vai dar é exatamente o que ele divulgou com estratégia de segurança nacional, né, que é dominar o continente americano, né, o hemisfério ocidental. E depois dos Estados Unidos nós somos a maior potência, né, do hemisfério ocidental, a considerar que nós somos um país continental e a nossa economia também é uma economia relevante no cenário mundial. Então, tem esse lado negativo que os Estados Unidos deve partir para cima de uma nova colonização do Brasil, econômica principalmente. E o Brasil vai ter que passar por uma reafirmação da sua soberania, né? Do ponto de vista econômico, a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, e especialmente o fechamento do Estreito de Hormuz, traz consequências para as cadeias de valor que ainda vão se arrastar no tempo? Eu falo não só do petróleo, mas, por exemplo, a própria Apple acabou de anunciar que pela primeira vez em quase 20 anos não haverá um novo modelo do Apple esse ano. Eles iam lançar o Apple 18, mas não podem lançar porque eles não têm semicondutores, não têm uma série de elementos em função da guerra no Oriente Médio. Esse problema, ele afeta estruturalmente e afetará por um tempo longo ainda a economia mundial? Eu acho que vai afetar de maneira definitiva, né? Porque o que os Estados Unidos está fazendo... Primeiro, o grande objetivo dos Estados Unidos é a China, né? Por trás de tudo que ele está fazendo é minar a ascensão econômica da China. E a China, como um grande país exportador, né, com quase 160 países que fazem parte da OMC, tem a China como seu maior parceiro comercial. E eu sempre falo que a China, como a grande economia e a maior de número de produção industrial maior do mundo e um país que exporta, né, principalmente para esses 160 países que tem a China como maior parceiro comercial, ela depende essencialmente de logística, né? Não à toa, o principal projeto da China é o projeto Cinturão e Rota, a nova Rota da Seda, que é, na realidade, uma cadeia logística para a China poder distribuir todos os seus produtos pelo mundo. E tudo que os Estados Unidos faz é tentar minar e estrangular essa cadeia logística da China.
Então, isso desde a pandemia já tinha ficado claro, né, que essa cadeia de suprimentos no mundo tinha sido afetada pela pandemia, e agora, com a ação dos Estados Unidos, os países vão se preparar. Então, tudo que a economia sempre pregou como as vantagens comparativas, né, que as nações tinham, todas as nações vão ter uma tendência de se tornar mais protecionista, né, e de talvez, finalmente, que é o que eu sou contra, né, a teoria das vantagens comparativas que nos colocou como uma economia dependente, um país periférico, né? Nas palavras do Celso Furtado, né? A gente nunca deixaria de ser um país periférico porque a gente comprou esse discurso das vantagens comparativas, né? Ou seja, faça aquilo que você é bom, não precisa desenvolver em outras áreas. E a gente sempre achou que a gente era uma economia extrativista, monocultura, exportadora, né? Não à toa, metade da nossa pauta de exportação é de commodities, né? Agrícolas e minerais. Então, eu acho que o movimento que os Estados Unidos está fazendo vai obrigar que as nações se tornem mais protecionistas. Isso vai afundar de vez essa globalização que existia, né? Os países tendem agora a tentarem, pelo menos nos setores estratégicos, inclusive na cadeia alimentar, de ser mais autossuficientes, né? Não à toa, novamente, nesse novo plano quinquenal da China, está lá a busca pela segurança alimentar, que, traduzindo, né, no popular, eu não quero depender de ninguém para alimentar o povo chinês. E o Brasil vai ser muito impactado com isso. Então, em todos os setores, o mundo vai ser impactado. O mundo tende a ter economias um pouco mais fechadas, né? Mesmo nessa ordem multipolar. E o futuro, o Brasil é o sul global, né? É tentar firmar essas parcerias de mais longo prazo com os países do sul global, com o BRICS, né? Com esse bloco que se criou. E o Ocidente tende também a se fechar entre os Estados Unidos, principalmente, né? Inclusive ele não está se preocupando nem com os aliados, né? Nem com a Europa, atacando novamente o Canadá. Os Estados Unidos tende a se fechar e, novamente, faz todo sentido que ele diz que vai fechar o hemisfério ocidental, né? Nós somos o quintal deles, e nos tornar o quintal. Por isso que eu acho que o Brasil vai ser um alvo de uma neocolonização, né? De colonizar o Brasil para continuar sendo um exportador de matérias-primas, principalmente para eles. A guerra comercial declarada por Trump desde que ele tomou posse, com essas ofensivas tarifárias, agora a bola da vez é o Canadá. Como é que isso impacta o comércio mundial? Justamente porque o comércio mundial tende a se fechar, né? Então os países tendem a se proteger, tendem a retaliar os Estados Unidos, que é o que tem feito desde o ano passado, né? Tende a utilizar, o Brasil principalmente tem utilizado muito bem a sua diplomacia, né, para tentar minimizar os impactos dessas barreiras tarifárias, né, do fechamento do mercado americano para os produtos brasileiros, né? Se você notar bem, ele deixa em aberto, os Estados Unidos sempre deixam em aberto aquilo que vai impactar menos ele, né? Uhum. Tanto que no nosso caso, a Embraer. Por isso que é importante a gente caminhar para a fronteira tecnológica, né? Eles não têm uma alternativa para as empresas americanas de fornecimento da tecnologia da Embraer, da aviação da Embraer. Então, eles acabaram tirando isso da pauta das tarifas que eles iam sobretaxar o Brasil. Então, o que o Brasil e o resto dos países do mundo estão tentando fazer é exatamente isso, né? É não se fechar tanto, porque se se fechar completamente, você também para de exportar, e tentar encontrar um reequilíbrio, né, no comércio mundial. Mas a tendência é que a gente não volte no patamar anterior, em que os mercados eram todos abertos, existia realmente teoricamente, um livre comércio. Porque o livre comércio, na realidade, sempre foi para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos sempre privilegiou, tirando uma breve pausa na história entre 1950 e 1970, né, na reconstrução do mundo no pós-guerra, que os Estados Unidos, de alguma forma, realmente deixou que os países fizessem livre comércio entre eles e com os Estados Unidos. Mas depois, com o fim do padrão ouro, já era um sinal que os Estados Unidos estava se fechando. E desde então que veio a Revolução Neoliberal, que os Estados Unidos têm tentado proteger o seu próprio mercado em detrimento do desenvolvimento do mercado dos outros países. Então, acho que tudo que os Estados Unidos está fazendo, na realidade, é criando, né, um novo cenário em que os países tendem a ser mais protecionistas obviamente, por uma autoproteção da sua própria economia. Agora, essa proteção tarifária que os Estados Unidos está executando tem surtido efeitos benéficos para a economia norte-americana? Está funcionando como estratégia? Não. Não, isso desde o início, né, a gente tem falado isso, acho que a gente já falou em outros programas, que a tendência, primeiro, quem paga as tarifas é o consumidor americano. Apesar de muitos ali que não têm o conhecimento achar que é os países que estão sendo taxados que vão pagar, não. Quem vai pagar é quem importa e, no limite, ele vai passar esse repasse desse aumento da tarifação para o produto final. Então, quem paga é o consumidor americano, né? Só que
a tendência, a estratégia, na realidade, quando você faz uma guerra tarifária, é tentar desenvolver o seu próprio mercado, né? Os produtos importados passam a ficar mais caros e isso, teoricamente, estimularia você a começar a produzir isso internamente, né? Mas existe uma limitação. Eles não produzem isso até hoje, não é só porque não existiam condições econômicas favoráveis, é muitas vezes porque, primeiro, eles não têm recursos naturais de muitas coisas que eles precisam produzir. Existe um custo de oportunidade também, né? Que aí entra de novo na teoria das vantagens comparativas. Eles não são bons para fazer aquilo que eles importam, né? E talvez o que fizesse algum sentido por trás da estratégia do Donald Trump era reindustrializar os Estados Unidos. Que aí, primeiro, quem tirou a indústria de lá foram eles mesmos, né? Atrás de maiores retornos e outros mercados também. Mas voltar atrás nisso é um custo muito alto e leva muito tempo, né? E eles já perderam, né, essa corrida, teoricamente, principalmente dos produtos que estão na fronteira tecnológica para os outros países. Não é tão simples assim reindustrializar os Estados Unidos da forma que ele queria. Mas talvez, sob o ponto de vista estratégico, isso realmente faria sentido, né? Ele tentar criar barreiras protecionistas para estimular a reindustrialização do país. Mas aí tem uma série de fatores econômicos que o impedem, né, de fazer isso. A própria hegemonia do dólar é uma coisa que impede ele de reindustrializar o país, né? Então, eu acho que... Por quê? Porque para ele reindustrializar o país, a moeda americana, o dólar, tem que se desvalorizar para o produto americano ser exportado se tornar mais competitivo. Só que se ele tornar o dólar desvalorizado em resto, que tem um índice que a gente chama, né, uma cesta de moedas, o iene, o franco suíço, o próprio euro, que fazem parte, se o dólar se desvalorizar demais frente a essa cesta, é um caminho para a desdolarização, para os países pararem de utilizar o dólar como moeda de reserva internacional, que é o caminho que já está sendo tomado, né? Então, ele chegou num limite que ou ele defende a hegemonia do dólar, né, ou ele reindustrializa o país. Não tem como ele fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A China deve crescer 4,6% em 2026. Há uma desaceleração do crescimento chinês. Como é que isso afeta a economia mundial e o Brasil? Na realidade, desde o primeiro mandato, né, do presidente Lula, em 2003, a China tem se mostrado um motor, né, uma locomotiva do crescimento mundial. O Brasil surfou nessa onda, né, de 2003, principalmente nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, que foi o boom das commodities, né, e o Brasil, como exportador de commodities, foi muito beneficiado com isso. Foi um período que, inclusive, que a gente chama de termos de troca, ficou favorável ao Brasil, né? Termos de troca é tudo que eu exporto menos o que eu importo, ou a relação, né, entre o que eu consigo exportar e trazer dinheiro e depois o que eu consigo importar com esse dinheiro, né? Então, os termos de troca, na visão dos economistas, que é um indicador que pode beneficiar a sua economia ou não em frente ao desenvolvimento econômico mundial, ficou muito favorável no Brasil durante esse período. Foi quando o Brasil realmente cresceu, conseguiu acumular reservas internacionais e nos trouxe no patamar que está hoje, né? Então, essa desaceleração da China, na verdade, é uma desaceleração da economia mundial. Por isso que eu ainda acho que a China é o grande motor do crescimento mundial. Então, os países que exportam e têm a China como cliente vão sofrer bastante, né? E justamente também pela China agora buscar a segurança alimentar, o Brasil vai ser muito prejudicado, né? Como um dos maiores fornecedores de alimentos para a China é o Brasil, né? E nessa guerra entre Estados Unidos e China, e o Brasil, né, no meio dessa guerra, ele não vai conseguir substituir um país da dimensão da China para exportar os seus produtos. Por isso que o Brasil, necessariamente, ele vai ter que ter uma estratégia de reindustrializar o país, de começar a não depender tanto de commodities, como a gente depende desde que a gente foi descoberto, né? O Brasil sempre foi uma economia de monocultura, né? Passamos por vários ciclos, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, né? O ciclo da borracha, o ciclo do café. Agora talvez a gente esteja aí no ciclo, né, da soja, do milho, do minério de ferro, mas a gente, em termos de economia, sempre foi uma economia exportadora, extrativista exportadora, né? A gente nunca conseguiu, tirando a era Vargas, industrializar o país e começar a exportar produtos de maior valor agregado, né? De você conseguir ditar o preço daquilo que você produz. A gente não consegue ditar o preço daquilo que a gente produz. Isso nos torna uma economia subdesenvolvida e periférica. Só que a gente perdeu essa opção. Talvez não tenha outro ciclo de commodities, né? Porque a principal que a gente tem e o maior cliente que a gente tem, a China, já falou que vai, no limite, o plano dela é parar de comprar da gente, né? Começar a fazer isso internamente. O Brasil poderia colocar as commodities em outros mercados?
não consegue substituir um país do tamanho da China, né? A menos que a Índia comece a crescer.